Olá! Então, no bloco anterior, nós vimos a adrenalina como reguladora de todo o metabolismo corporal durante o exercício e os sistemas de fornecimento de energia, principalmente o imediato e o anaeróbico. Neste bloco, nós vamos ver principalmente o sistema oxidativo, e o ciclo de Krebs atuando no fornecimento de energia, as reações anapleróticas e também veremos a função da intensidade do exercício. No bloco anterior a gente viu a função da duração do exercício e nesse nós veremos a importância da intensidade do exercício nos sistemas de fornecimento de energia. Então aqui, voltando à nossa figura-chave, nós temos a glicose, os aminoácidos e os ácidos graxos, todos combinando na formação de acetil-CoA. Só lembrando, o acetil-CoA ele só será formado quando tem o quê? A presença de oxigênio. Então é somente nos sistemas oxidativos. Aí o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e vai participar das reações subsequentes que veremos a seguir. Então, o ciclo de Krebs, ele tem outros nomes também, que é o ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. É uma série, são 8 reações, que vão oxidar o acetil-CoA e vai formar também outras moléculas, como gás carbônico, 3 moléculas de NADH, FADH2 e um GTP, que vai fornecer o ATP. A principal função do ciclo de Krebs é oxidar o acetil-CoA, tendo como produto final o gás carbônico e uma molécula de água. Essa reação, ao contrário das demais, lembra, no sistema imediato e no sistema anaeróbico, as reações ocorriam no citoplasma, no citossol. Agora, o ciclo de Krebs ele ocorre na mitocôndria. Todas as reações, a partir de agora, vão ocorrer na mitocôndria. E é por isso que o sistema oxidativo ele é um sistema mais lento para ser iniciado. Não só porque as principais fontes de energia tiveram que ser transportadas do tecido adiposo, do fígado, ou via alimentação mesmo, até o tecido muscular, mas porque além de ter que entrar na célula muscular, eles têm que ser transportados até a mitocôndria nessa célula muscular. Então, o acetil-CoA, ele vai ser derivado do metabolismo tanto dos aminoácidos, dos ácidos graxos e também do carboidrato. Aqui a gente tem, a primeira reação do ciclo de Krebs é uma reação muito chave, a fusão do acetil-CoA com oxalacetato formando o citrato. É a primeira reação do ciclo, a reação inicial do ciclo de Krebs. Então, no ciclo de Krebs, só resumindo as reações, nós teremos 2 átomos de carbono que vão entrar como acetil-CoA e vão sair como gás carbônico, 4 pares de elétrons que vão ser transferidos a cada volta do ciclo, 3 pares de NAD+, que vão ser convertidos para NADH, um par de FAD que vai ser convertido para FADH2, e nós teremos a produção de ATP através da oxidação desse NADH na cadeia de transporte de elétrons e da oxidação do FADH2, também fornecendo 2 ATPs na cadeia de transporte de elétrons. Então, de uma maneira geral, no ciclo de Krebs, o que a gente tem, a reação é essa, O que é importante vocês terem em mente é o acetil-CoA entrando no ciclo de Krebs, que vai ser fornecido quando ocorre a presença de oxigênio. O oxalacetato, que é o último produto do ciclo de Krebs, é ele que vai ser utilizado também para a primeira reação. Então, nós temos a fusão do acetil-CoA com oxalacetato formando o citrato. E o que é importante a gente saber disso é, aqui, novamente, o acetil-CoA e o oxalacetato, que ocorre a fusão formando o citrato, o que é importante ter em mente é que esse oxalacetato ele é formado também a partir do piruvato. Então, quando ocorre a falta de carboidrato, ou quando a glicólise ela é inibida, por diferentes motivos, ocorre uma diminuição da produção do oxalacetato, fazendo com que esse ciclo de Krebs fique também prejudicado. O que acontece é que aí os aminoácidos começam a entrar de maneira importante nesse sistema de fornecimento de energia através das reações anapleróticas, que o que são? Aqui na figura a gente tem o acetil-CoA entrando no ciclo de Krebs, formando o citrato, e nós temos aqui nas tabelinhas, nós temos aqui os diferentes aminoácidos. A fenilalanina, tirosina, a isoleucina, leucina, lisina, triptofano, aspartato, asparagina, a fenilalanina, tirosina, isoleucina, metionina e valina, arginina, histidina, glutamina, prolina. E lá em cima a gente tem a alanina, treonina, glicina, serina e cisteína. Todos esses são aminoácidos. O que vai acontecer? Se ocorre qualquer prejuízo, porque teve uma queda do pH, ou porque a enzima, a fosfofrutoquinase, foi inibida por algum outro fator, o que acontece é que os esqueletos de carbono dos aminoácidos, eles vão ser utilizados fornecendo intermediários do ciclo de Krebs. Isso ocorre também quando a pessoa faz restrição de carboidrato na alimentação. Ela não consome carboidrato por diferentes motivos. O que vai acontecer é que
né, não tendo carboidrato, a glicólise fica prejudicada, porque como é que vai ter glicose, né, se a pessoa não come carboidrato? Não tem o fornecimento de piruvato. Então, com essa diminuição do piruvato, o fornecimento de piruvato para acetil-CoA fica prejudicado também. Então, esses esqueletos de carbono desses aminoácidos, eles vão ser utilizados justamente para fazer com que o ciclo não pare, porque a pessoa não come carboidrato, por exemplo. Então, quando a pessoa faz restrição de carboidrato na alimentação, o que é utilizado para fornecimento de energia, juntamente com a gordura, é proteína, né? Então, isso é importante que vocês tenham em mente, que quando o indivíduo não come carboidrato, a gordura é utilizada para o fornecimento de energia, sim, porque a gordura vai fornecer o acetil-CoA, mas quem vai fornecer o oxalacetato para fazer o ciclo de Krebs rodar serão os aminoácidos. Então, nós temos aqui, né, o sistema de fornecimento de energia. Então, agora nós acabamos de falar do sistema oxidativo, que utiliza oxigênio. Mas e um treino intervalado, como uma musculação, ou uma atividade, né, intermitente, como um vôlei, tênis, né, um basquete? O que acontece a todo momento ocorre uma alteração do sistema de fornecimento de energia. Nos momentos de recuperação, entre uma série e outra de musculação, ou quando o indivíduo está voltando de um ataque no handball, por exemplo, né, está utilizando o sistema oxidativo, né, para manter o metabolismo daquela célula. Só que se ele tem que dar um tiro, né, sair em contra-ataque, fazer a série de musculação, como uma atividade muito mais potente, os sistemas imediatos, que são os sistemas que vão fornecer energia de maneira mais potente, vão ser utilizados. Então, nesse tipo de atividade, o que ocorre todo momento, né, é aquela sincronia dos sistemas. Se a pessoa tem a necessidade de fazer um tiro, o sistema imediato vai fornecer energia. Só que para que isso ocorra de maneira eficiente, a pessoa tem que ter essa ressíntese de energia a todo momento. Por isso, se a alimentação ou se a suplementação dela não é adequada, ela não vai ter esse sistema ali disponível para ser utilizado. Então, a atividade fica comprometida, né? A pessoa começa a entrar em fadiga e não consegue fazer mais aquele início de tiro, por exemplo, de contra-ataque, aquele salto de maneira mais intensa. Então, a suplementação ela vai ser extremamente importante nesse momento. Então, é super importante a gente saber a duração da atividade. Se é uma atividade que é contínua, então o indivíduo começa a correr e vai parar só depois de 1 hora, 2 horas, meia hora que seja, ou se é uma atividade que ele está correndo, né, ele está em atividade o tempo todo, só que em alguns momentos ele tem que dar uma explosão. Então, durante o sistema oxidativo, né, ao contrário dos outros, as reações ocorrem em local diferente, principalmente na mitocôndria, que nós vemos aqui. Então, nós temos a glicose e a gordura, fornecendo, né, o acetil-CoA. A gordura tem que passar pela reação de beta-oxidação, onde vai produzir o acetil-CoA, e a glicose vai passar pela glicólise, fornecendo piruvato, e o piruvato sendo convertido a acetil-CoA na presença de oxigênio. E o acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs através, né, com da fusão junto com o oxalacetato. A partir daí, o ciclo de Krebs vai fornecer aqueles outros cofatores que vão ser utilizados na cadeia de transporte de elétrons, formando a molécula de ATP. E aquela molécula de ATP, quando for clivada nas reações que são ricas em energia, vai fornecer energia para o músculo em atividade. Então, de um modo resumido, durante o exercício, a gente tem 2 momentos. Um momento que o nosso corpo utiliza oxigênio e um momento que ele não utiliza. Então, quando ele não utiliza o oxigênio, nós temos a via anaeróbia. E quando utiliza, a via aeróbia. De um modo resumido, né, a anaeróbia não utiliza oxigênio, as reações ocorrem no citoplasma, no citosol. O sistema é o ATP-CP, né, adenosina trifosfato, creatina fosfato, é a glicólise anaeróbica. O substrato é a creatina fosfato e a glicose. Produto final, piruvato sendo convertido a lactato. E a fadiga ela é rápida, então é um exercício intenso, mas que a pessoa não consegue manter por muito tempo. Na via aeróbia, precisa de oxigênio, as reações acontecem na mitocôndria, os sistemas é a glicólise aeróbia e a oxidação de lipídios. As fontes de energia, os substratos, são a glicose, os ácidos graxos livres e os aminoácidos. Produto final é a produção de gás carbônico e água, e a fadiga é lenta, um exercício que a gente não consegue manter tão intenso quanto os outros, mas a gente consegue permanecer por muito mais tempo nesse tipo de atividade. Aqui nesse gráfico nós temos 3 momentos de exercício, né? 3 intensidades de exercício. Então o que a gente tem aqui é uma atividade a 25% do VO2 máximo, uma atividade a 65% do VO2 máximo e uma atividade a 85% do VO2 máximo. Mas o que é VO2 máximo?
VO2 máximo é a capacidade máxima que o nosso corpo tem de utilizar o oxigênio durante a atividade. Então, quando nós estamos numa atividade a 25% da nossa capacidade máxima, isso significa o quê? Que nós estamos numa atividade de intensidade leve, né? É praticamente quando nós estamos dormindo, uma atividade a 25%. Quando nós estamos numa atividade a 65% do nosso VO2 máximo, é uma atividade moderada. Então, o indivíduo que está correndo, né, mas está fazendo aquele trote moderado. Não é um trote muito lento, aquela caminhada no parque bem lenta, mas está fazendo uma atividade com uma intensidade moderada. E a 85% do VO2 máximo está perto da nossa capacidade máxima de utilização de oxigênio. Isso significa que é uma atividade intensa, né? Uma atividade de 80% a 100% do VO2 máximo é caracterizada como uma atividade intensa. O que nós temos aqui no gráfico é que em cada uma dessas intensidades, o que é que está fornecendo energia para o nosso músculo. Em pretinho, a gente tem a glicose presente no plasma. Em vermelho, os ácidos graxos livres do plasma. Em verde, nós temos os triglicerídeos que estão estocados lá na fibra muscular. Em azul, o glicogênio muscular. O que nós podemos ver é que quanto menor a intensidade, então vamos pegar aqui um exercício, né, que não é nem um exercício, né, quando nós estamos fazendo uma atividade a 25% do VO2 máximo. Nós temos aqui a predominância, né, das fontes de gordura fornecendo energia. Então nós temos aqui o ácido graxo livre plasmático em vermelho e o triglicerídeo muscular em verde, ou seja, numa atividade leve, 90% praticamente da energia que a gente gasta, a fonte é de gordura. Numa intensidade moderada, né, já começa a surgir aqui quem? O glicogênio muscular. Então, o carboidrato entrando como um importante regulador, né, como uma importante fonte durante o exercício. Se a gente for olhar aqui nesse gráfico, né, uma atividade de 65%, nós temos a glicose plasmática, que já aumentou a predominância dela, né? E o glicogênio muscular aqui já aparecendo de maneira importante. A gente pode falar que uma atividade a 65%, praticamente metade da energia utilizada vai ser de carboidrato e metade de gordura. E numa atividade intensa, né, o que nós temos é que quanto mais intenso, maior a necessidade de carboidrato. Então, olha a glicose plasmática, como aumentou a importância dela numa atividade intensa. E olha a importância do glicogênio muscular, aumenta e muito. Isso pode levar algumas pessoas a entenderem de maneira errada que para quem quer emagrecer, o interessante é fazer uma atividade leve, porque quanto mais leve, mais gordura a gente utiliza como fonte de energia. Mas se vocês forem olhar aqui nesse gráfico, uma coisa importante dele é quantas calorias a gente gasta por minuto. Quanto mais leve a atividade, menos caloria a gente gasta. Então, por mais que quanto mais intenso seja a atividade, né, mais carboidrato a gente utilize, a gordura ela é utilizada de maneira mais importante também, em termos absolutos, né, ela é utilizada de maneira muito mais efetiva do que numa atividade leve, né. Hoje em dia, inclusive, existem vários estudos demonstrando que para quem quer emagrecer, quanto mais intenso o exercício, melhor. É claro que sempre respeitando, né, as limitações físicas da pessoa. Mas a atividade intensa ela é extremamente importante para quem quer emagrecer. Até mesmo aquelas atividades como exercícios de tiro, por exemplo. Porque em tiro, quem corre, né, os corredores que fazem treinos de tiro, tiros de 1 minuto, 2 minutos, fazem 5 tiros de 2 minutos, né, 6 tiros de 1 minuto, o que acontece é que durante todo momento que o exercício inicia, que a pessoa vai fazer o tiro, o nosso sistema nervoso central, ele libera uma grande quantidade do quê? De adrenalina. Lembra que é o hormônio da fuga ou luta? O hormônio que prepara para a ação? Então, essa adrenalina, o que ela vai fazer? Ela vai sinalizar para os diferentes tecidos o início da atividade. E o tecido adiposo visceral, que é aquele que está lá perto dos órgãos, ele tem uma alta sensibilidade à insulina, né? Que é aquele tecido que está mais relacionado com as doenças. Então, quando a pessoa faz um treino de tiro, um treino intenso, né, que a todo momento tem essa descarga de adrenalina, essa adrenalina sinaliza muito bem nesse tecido adiposo, estimulando a queima desse tecido. Então, as pessoas que querem emagrecer, né, e perder esse tecido adiposo visceral, principalmente, né, que está localizado no abdômen, né, uma atividade quanto mais intensa, mais interessante para essa pessoa.
De um modo geral, o que nós temos no nosso metabolismo corporal, que eu mostrei para vocês, uma maneira muito simplista do metabolismo, né? Aqui o que a gente tem é proteína, carboidrato e gordura entrando em diferentes reações, mas aqui a gente tem o acetil-CoA como um grande regulador do metabolismo, né, entrando no ciclo de Krebs para fornecimento de energia. Então a gente tem aqui aminoácidos formando aqui, né, os intermediários do ciclo de Krebs, caso o fornecimento da glicólise seja ineficiente, né, e a gordura também entrando, fazendo a beta-oxidação, fornecendo acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs também. Então, a gente viu, né, na aula de hoje, de uma maneira muito simplista, o que acontece durante o exercício, né, a importância do sistema de fornecimento de energia durante a atividade. Mas é importante a gente sempre ter em mente o quê? A duração do exercício, então quanto tempo dura esse exercício? E mais importante que a duração do exercício é, tudo bem, meu atleta ele é saltador, então ele vai fazer atividades de alta intensidade e curta duração. Então por mais que ele utilize naquele momento, né, no momento do salto, aquele sistema imediato, que é o sistema ATP-CP, né, para a recuperação daquele movimento, ele vai utilizar o sistema oxidativo. Então é sempre, né, o nosso corpo, né, ele atuando em sincronismo. Então, além da duração ser importante, a intensidade do exercício é muito importante. E lembrando sempre que quanto mais intenso for o exercício que a pessoa for fazer, maior a necessidade de carboidrato. E, além de tudo, né, o carboidrato sendo importante, como a gente vai ver na aula sobre suplementação de carboidrato, não ter a ideia de que pessoas que tenham que emagrecer, que precisem emagrecer, que quanto mais lento o exercício, fazer aquela caminhadinha, aquele trote leve 5 vezes por semana, é o mais adequado. O que a gente tem hoje é que quanto mais intenso for o exercício, e mais do que somente ser intenso, mas que a gente consiga fazer ele de maneira intermitente, né, como um treino de tiro, por exemplo, pode ser sim muito interessante para esse tipo de pessoa. Então, na aula de hoje, a gente viu de uma maneira bem generalizada os sistemas de fornecimento de energia, e a partir de agora, nas outras aulas do curso, né, vocês terão condições de acompanhar em que momento cada suplemento vai ser necessário, levando em consideração o tempo de atividade e a intensidade do exercício. Muito obrigada. Wow.